Olá, neste vídeo estarei falando sobre Cluster Grid. Estarei explicando os principais conceitos e abordando as principais diferenças entre essas arquiteturas. Este vídeo foi elaborado como parte integrante da disciplina de Sistemas Distribuídos do curso de Sistemas de Informação, ministrado pelo professor Eduardo Xavier na Universidade de Salvador. Os integrantes da equipe são Ian Ribeiro, Marcos Reis Silva e Tácito Pereira. Vamos à definição de cluster. Um cluster consiste em computadores fracamente ou fortemente interligados que trabalham em conjunto de modo que, em muitos aspectos, podem ser considerados como um único sistema. Ou seja, um cluster é construído com dois ou mais computadores interligados por uma rede de interconexão. Estes computadores são denominados nós e trabalham juntos para resolver um problema. Diferentemente dos computadores em grade, computadores em cluster têm cada conjunto de nós para executar a mesma tarefa, controlado e programado por software. Esses nós são denominados escravos, os que executam as tarefas, e existe um nó denominado mestre, que gerencia e divide as tarefas. As vantagens do cluster: escalabilidade. É possível aumentar o desempenho com a simples troca de PC de computador. Tolerância à falha. Uma vez que um computador ou mais computadores deixam de funcionar, o cluster continua funcionando normalmente. E o baixo custo, uma vez que são recursos fáceis e de acesso comum. Agora vamos falar sobre grid. Computação em grid ou computação em grade é o modelo computacional capaz de alcançar uma alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre diversas máquinas, podendo ser em uma rede local ou em uma rede de longa distância, que formam uma máquina virtual. Nós percebemos que, diferentemente do cluster, o grid ele não atua só em uma rede local, ele pode atuar em uma rede de longa distância também. Os processos podem ser executados no momento em que as máquinas não estão sendo utilizadas pelo usuário, assim evitando o desperdício de processamento da máquina utilizada. Ou seja, qualquer usuário pode contribuir para um grid, uma vez que sua máquina não é utilizada por completo ou parte do processamento de sua máquina não é utilizada, o grid vai estar utilizando esta parte ociosa para o seu processamento. Na base da atual computação em grade estão os aglomerados de computadores ou os computadores localizados em diferentes centros de cálculo, ligados entre si por uma rede de alto débito em uma rede privada virtual por questões de segurança. Como o grid está se conectando a diversos computadores, muitas vezes até computadores pessoais, ele faz sua conexão por uma VPN para garantir a segurança dos dados. Aqui nós vamos falar sobre as principais diferenças entre o cluster e o grid. Em termos do aproveitamento de recursos computacionais, podemos ter dois tipos de computação, onde a alocação exclusiva, que se refere ao cluster, e a computação oportunista, que se refere ao grid. Vamos ver isso detalhadamente mais à frente. O primeiro tipo é a alocação exclusiva, de um conjunto de recursos por longos períodos, utilizando de uma forma intensiva dos recursos computacionais para uma dada tarefa. Este tipo de processamento denomina-se computação de alto desempenho. Bom, aqui fica evidente que estamos falando do cluster. Já do outro lado, temos a computação oportunista, onde tentamos aproveitar intervalos de ociosidade dos equipamentos para realizar um processamento externo.
Deu para perceber que aqui estamos falando do grid, que utiliza o processamento ocioso dos computadores que contribuem para este grid. Neste caso, não exige 100% de disponibilidade do equipamento, o que é bom. Basta ter uma taxa ali de processamento ocioso que o grid vai estar utilizando este processamento. Agora nós vamos fazer as principais comparações. Os clusters são locais, diferentemente dos grids que além de locais podem ser de longa distância também. O poder do grid, justamente por ser de longa distância, é maior. Membros do cluster ficam permanentemente conectados. Já no grid, os processos são executados em momentos de ociosidade, como foi dito anteriormente. Clusters são mais flexíveis que um grid, já que são menores e mais locais, sendo bem comuns em empresas dos mais diversos tipos. Clusters são voltados para problemas mais específicos. Clusters não são tão voltados nem tão capazes de processamento em paralelo como os grids, já que é necessário uma engenharia de software e hardware mais complexa para fazer um sistema trabalhar de forma distribuída. Nesse quesito, o grid leva vantagem, tem um poder de processamento bem maior. Por questões de eficiência, a maioria dos clusters funcionam sob Linux. Vamos ver uma aplicação de cluster. A utilização de cluster se torna mais comum, porém é feito sempre que se quer resolver um problema específico. Um caso de uso comum de cluster é quando se tem uma demanda maior do que a esperada em determinado sistema ou serviço. Chegando a esse ponto, a utilização de um balanceamento de carga se torna necessário. A partir daí, o cluster ocupa o seu lugar para resolver parcialmente ou definitivamente o problema. Bom, outro exemplo comum da utilização de cluster é quando empresas, mesmo concorrentes, mas que têm o mesmo tipo de negócio, resolvem de forma comum usar o mesmo cluster, resultando ganhos maiores para a empresa e ganhos individuais que as mesmas podem obter, e reduzindo assim também o custo de montar um único cluster. Esse modelo é muito comum hoje em dia. Agora vamos ver a aplicação do grid. Existe uma comunidade chamada World Community Grid. Essa comunidade visa criar um supercomputador, o maior supercomputador do mundo, para realizar pesquisa científica que beneficia a sociedade. Como ocorre? Você doa o poder de computação disponível do seu dispositivo para ajudar cientistas a resolver maiores problemas do mundo, como saúde e disponibilidade. O World Community Grid ele transforma o seu dispositivo em um explorador. Ocorre da seguinte forma: você escolhe uma área de pesquisa, faz o download de um kit de ferramentas chamada BOINC. Esse BOINC é um framework para facilitar a implementação da computação voluntária. E a partir daí, você, por exemplo, pode ajudar a mapear a célula microscópica. Este foi o vídeo no qual abordamos grid e cluster e as suas principais diferenças. Aí estão as referências e obrigado por assistir.